Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos fazer a correção dos exercícios que se encontram na lista de interações intermoleculares. Então, começando pela questão de número 1, ela nos diz assim: a geometria molecular e a polaridade das moléculas são conceitos importantes para predizer o tipo de força de interação entre elas. Dentre os compostos moleculares nitrogênio, dióxido de enxofre, amônio, sulfeto de hidrogênio e água, aqueles que apresentam o menor e o maior ponto de ebulição são respectivamente. Então, para eu dizer se uma molécula apresenta menor ou maior ponto de ebulição, eu preciso saber do tipo de interação intermolecular em que ocorre entre elas, para eu saber se é uma interação forte ou uma interação fraca. Caso seja uma interação forte, eu tenho um maior ponto de ebulição. Se eu tenho uma interação mais fraca, eu tenho um menor ponto de ebulição. E para eu saber disso, eu preciso saber da geometria molecular das minhas moléculas. E aí eu consigo dizer se ela é polar ou apolar, e de acordo com a polaridade, eu sei os tipos de forças que vão reger nelas. Começando então pela molécula de nitrogênio, eu tenho que o nitrogênio faz uma ligação tripla com outro nitrogênio. Então, os meus vetores irão se anular, tornando esta molécula apolar. Então, a força que vai reger as interações intermoleculares serão as forças de London. Já na molécula de dióxido de enxofre, eu sei que a geometria dela vai ser angular devido ao par de elétrons livres que apresenta essa geometria. Logo, ela é uma molécula polar, na qual vai fazer uma interação intermolecular do tipo de polo. Assim como a amônia, já que sobre um par de elétrons livres na minha molécula, ela vai ter uma estrutura piramidal trigonal, caracterizando essa molécula então como polar e uma interação intermolecular do tipo de polo. Já na molécula de sulfeto de hidrogênio, vão sobrar dois pares de elétrons livres, tendo uma geometria então angular, caracterizando a minha molécula como polar e a interação entre essas moléculas do tipo de polo. Já a água, ela também será polar, só que o tipo de ligação será a ligação de hidrogênio, já que eu tenho hidrogênios interagindo diretamente com oxigênios. Como as nossas setas já indicam, a molécula de nitrogênio terá uma força de atração menor, ou seja, apresentará um menor ponto de ebulição, e a água terá a ligação mais forte em relação aos demais, apresentando então um maior ponto de ebulição. Resposta correta, letra B. Questão de número 2. Considere os pontos de ebulição dos hidretos. Então, para o HCl, eu tenho um ponto de ebulição igual a menos 85. Para o HBr, menos 67. Para o HI, menos 35. E para o HF, mais 20. O comportamento do HF, bastante diferente dos demais compostos, justifica-se porque entre suas moléculas ocorre. Alternativa A, ligações iônicas? Não, nós vimos que as ligações iônicas, ligações covalentes e ligações metálicas são ligações que vão ocorrer entre os átomos, então serão ligações interatômicas e não entre moléculas. Então eu já posso descartar a letra A e a letra B. C, interações do tipo de polo? Poderia ser, a não ser que tivesse um pequeno detalhe. Nas moléculas de HF, elas vão interagir com átomos de hidrogênio e flúor, o que vai caracterizar uma interação do tipo ligações de hidrogênio e vão apresentar ligações mais fortes. Então, se a gente for reparar, todos os meus 4 compostos têm halogênios, né? Só que entre esses 4, o que apresenta o menor tamanho e mais eletronegativo é o flúor, o que caracteriza ligações de hidrogênio. Então, a resposta correta é a letra D. Questão 3. Uma pesquisa publicada na revista Nature mostrou que a habilidade das lagartixas em escalar superfícies lisas, como parede, por exemplo, é o resultado de interações intermoleculares, admitindo que a parede é recoberta por um material apolar e encontra-se seca, assinale a alternativa que classifica corretamente o tipo de interação que prevalece entre as lagartixas e a parede, respectivamente. Puxando então um pouquinho da parte para a biologia, a gente precisa saber como que é composto
as patas das lagartixas, né? Então a gente sabe que nas patas delas existem bilhões de filamentos, ou também chamados de cerdas, e essas cerdas têm características apolares. Então as patas desse pequeno réptil, elas vão interagir com a parede que é apolar por tipo de interação de polo induzido, já que ambas substâncias, ambas estruturas, ambos compostos químicos, né, são de caráteres apolares. Então a nossa resposta correta é a letra C. 4. As ligações de hidrogênio aparecem quando o hidrogênio está ligado a um elemento muito eletropositivo? Não. Nós vimos na nossa última videoaula sobre interações intermoleculares que as ligações de hidrogênio ocorrem quando o hidrogênio interage com um átomo de flúor, oxigênio e nitrogênio. E se a gente for parar para analisar as propriedades desses três átomos, eles são muito eletronegativos. E é por isso que é uma interação extremamente forte. Então a letra A está errada por não ser elementos eletropositivos, e sim deveriam ser elétrons negativos, como é o caso da afirmativa B, quando o hidrogênio está ligado a um elemento muito eletronegativo. A resposta correta, então, letra B. 5. A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratante, umectante, feito geralmente à base de glicerina e polietileno-glicol. Como a gente pode ver, representados então nessas duas estruturas. Do lado esquerdo eu encontro a glicerina e do meu lado direito eu encontro o polietileno-glicol. A retenção de água na superfície da pele promovida pelos hidratantes é consequência da interação dos grupos hidroxilas, apresentada então por OH, dos agentes umectantes com a umidade contida do ambiente por meio de. Se eu estou trabalhando então com umidade, estou trabalhando com água contida então no meu ar atmosférico, contida no meu ambiente. Então, como que será a interação dos grupos da hidroxila com as moléculas de água presentes no ar? Serão por meio de ligações iônicas? Não, nós vimos que as ligações iônicas são ligações interatômicas e não intermoleculares. Forças de London? Não, forças de London são características de interações de moléculas apolares. E se eu tenho a água, que é uma molécula polar, e uma hidroxila, que tem caráter polar, eles podem ocorrer por dipolo-dipolo ou por ligações de hidrogênio. Então, a letra C também está errada porque fala de ligações interatômicas. D, forças de polo-dipolo. Poderia ser caso não tivesse a presença do hidrogênio interagindo com o oxigênio, tá? Como há essa interação do hidrogênio com um átomo muito eletronegativo, eu tenho então ligações de hidrogênio. Alternativa correta, letra E. 6. As fraldas descartáveis que contêm o polímero poliacrilato de sódio são mais eficientes na retenção de água que as fraldas de pano convencionais, constituídas de fibras de celulose. Então, na primeira estrutura, eu tenho o polímero poliacrilato de sódio e na segunda estrutura, eu tenho as fraldas convencionais, constituídas de fibras de celulose. A maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação às de pano deve-se às: alternativa A, interações de polo mais fortes entre o poliacrilato e a água. Pois bem, se a gente analisar a primeira estrutura, que é a que apresenta mais eficiência, nós vamos ver que eu tenho íons envolvidos na minha estrutura. Então, eu não vou ter um tipo de ligação de forças de Van der Waals, né? Na qual seria de polo, de polo induzido, de polo permanente, de polo induzido, tá? Ou ligações de hidrogênio. Eu vou ter um tipo de ligação, então, do tipo íon dipolo. Então, eu já posso descartar a letra A e procurar a alternativa que fala sobre íon dipolo. Letra B, interações íon-íon? Não, nós não vimos em nenhum momento interações íon-íon, né? Até porque se eu tiver íon-íon, eu vou ter as ligações iônicas e não interações intermoleculares. C.
ligações de hidrogênio? Não. D, ligações de hidrogênio? Não. E E, então, alternativa correta, interações íon dipolo, nas quais são mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. 7. O DNA é tido como a molécula que carrega toda a informação genética de um ser vivo. Ele é constituído por duas fitas complementares que são compostas por um esqueleto de fosfato, açúcar e bases nitrogenadas. A estrutura em fita dupla é observada uma complementariedade entre as bases nitrogenadas. Por exemplo, a guanina vai interagir com a citosina, formando então um par de bases, enquanto a adenina vai interagir com a timina. Abaixo tem-se a ilustração da interação entre as bases de guanina e citosina, com as interações intermoleculares mostradas com pontilhados. Então, se a gente parar para analisar, esses pontilhados aqui referem-se então às interações intermoleculares. Então, se eu estou interagindo hidrogênio com o oxigênio, eu vou ter uma interação do tipo ligações de hidrogênio. Assinale a alternativa correta sobre a interação que ocorre entre os dois pares de bases nitrogenadas mostradas na ilustração anterior. Alternativa A. A interação que ocorre entre as bases é do tipo ligações de hidrogênio? Sim. Vamos continuar. Que são as interações intermoleculares mais fracas que existem? Não. Dentro das forças que nós estudamos, ela é o tipo de ligação mais forte que existe. B. A interação que ocorre entre as bases é do tipo ligações de hidrogênio, que é uma classe especial das interações de polo permanente e de polo permanente. Sim, nós comentamos na nossa videoaula sobre a explicação deste conteúdo que as ligações de hidrogênio é um caso especial do dipolo-dipolo, onde o hidrogênio tem que interagir com átomos de flúor ou de oxigênio ou de nitrogênio. Então, a nossa resposta correta é a letra B. 8. Foi recentemente divulgado que as lagartixas são capazes de andar pelo teto devido às forças de Van der Waals. Essas forças também são responsáveis pela diferença entre as temperaturas de ebulição. Nos compostos representados abaixo, apresentará maior temperatura de ebulição o composto. Primeiro, preciso analisar o meu volume. Quando eu falo em volume dos compostos, estou falando em tamanho, sobre a massa dele. Quanto maior a quantidade de carbono, maior a massa do meu composto. Então, analisando os meus compostos aí, eu posso descartar então o composto 1, que apresentam 4 carbonos, o composto 2, que apresentam 4 carbonos também, o composto 3, que apresentam 5 carbonos, e o composto 5, que apresenta apenas 3, restando então o de maior massa, o composto 4. Então, a minha resposta é a letra D, na qual refere-se a esse composto. Caso eu tivesse apenas entre as alternativas o composto 2 e 3, onde apresentam a mesma quantidade de carbono, eu precisaria analisar, além da quantidade de carbonos, a minha área superficial, porque quanto maior a área superficial, melhor vai ser a interação entre as moléculas. Então, se vocês forem reparar, o composto 2 tem uma menor área devido às ramificações deles. Já o composto 3, ele é completamente linear, na qual quando chegar uma outra molécula para interagir com ele, vai conseguir interagir com todos os meus átomos de carbono e hidrogênio. Então vai ter uma interação mais forte do que o composto 2. Questão 9. No gelo seco, as moléculas do dióxido de carbono estão unidas por A. Pontes de hidrogênio, B. Forças de Van der Waals, C. Ligações covalentes, D. Ligações iônicas, E. Ligações metálicas. Bem, eu já posso descartar letra C, D e E, já que referem-se às ligações interatômicas e não intermoleculares. Então, para eu saber se é letra A ou letra B, preciso fazer a estrutura molecular dele, Então, eu sei que o CO2 tem uma geometria linear. E como seus vetores vão se anular, vai caracterizar então uma molécula apolar, sendo então as moléculas desses interagindo por forças de London. Alternativa correta, letra B. E para finalizarmos, questão 10. Um dos testes realizados para a determinação da quantidade de álcool
na gasolina é aquele que se adiciona água mesmo, ocasionando a extração do álcool em água. Isso pode ser explicado pelo fato de álcool e água possuírem ligações covalentes simples e dativas. Bem, a questão quer características que têm em comum. E nós sabemos que a água não faz ligações dativas, então já podemos descartar a letra A. B. Forças de atração por pontes de hidrogênio. Vale ressaltar que há muito tempo foi utilizada erroneamente a palavra ponte para o tipo de ligações de hidrogênio. Atualmente não se usa mais este termo, só que em alguns casos há exercícios que ainda mantiveram esse termo, tá? Então, pontes de hidrogênio é hoje o termo ligações de hidrogênio, tá? E é o correto, né? A gente sabe que a água, elas vão interagir por ligações de hidrogênio, onde o hidrogênio interage com o oxigênio de outra molécula, e o álcool tem na sua estrutura a presença da hidroxila, OH. Então, essas hidroxilas reagem com a água. Alternativa correta, letra B.